Emoções e distúrbios alimentares ou vícios. Então vamos lá. Eu acho que já deu para entender que o seu emocional, ele influencia diretamente na sua vida, nas decisões que você vai tomar. Então, o ser humano, ele é dirigido pelo seu campo emocional, basicamente. Então, a forma que você tá, você vai vivendo a sua vida, você vai deixando se levar. E por que eu vou falar sobre distúrbios alimentares e vícios? Eu vou falar mais sobre os distúrbios alimentares, porque eu já estive dos dois lados da moeda. Então, eu já tive problemas em excessos, comer demais, e também já tive problemas em não conseguir comer, em não sentir vontade nenhuma de comer. E isso estava completamente ligado ao campo emocional. Eu falei bastante coisa aqui, mas é importante que sempre você busque ajuda médica, ajuda psicológica de pessoas adequadas. Aqui no canal eu conto as minhas experiências com o intuito de ajudar na transformação da sua vida e quem sabe aí você se identificando ajuda o canal a crescer. Então, quando eu era adolescente, eu tinha muitos problemas alimentares na questão de não conseguir comer. Então, qualquer problema que tinha, o que o meu campo emocional era ali afetado por algum motivo, eu não conseguia comer, eu não sentia fome, eu não queria comer. Eu cheguei a pesar ali na casa dos 40 quilos, então assim, tava muito magra mesmo. E chegou um determinado momento que eu já estava há alguns dias já sem comer, sem beber água, sem nada, que o meu estômago simplesmente fechou e estava rejeitando qualquer alimento que eu colocasse. Então, eu ia comer uma coisa, não descia, voltava. E aí, nessa hora, eu comecei a prestar atenção, falar que tem alguma coisa errada. Só que eu só fui entender que eram as minhas emoções muitos anos depois. Mas daí você vai ao médico, e normalmente quando você vai ao médico, não vai ter alguém lá falando assim pra você: ah, é porque o seu lado emocional tá muito abalado, você precisa cuidar disso, conversar com alguém, ter hábitos melhores. Não vai ter alguém falando isso. Eles simplesmente vão te colocar numa maca, te dar soro, te dar os remédios que tem que dar e depois te liberar para casa, que foi o que aconteceu comigo. Mas esse daí foi o extremo que eu cheguei, de realmente não conseguir me alimentar normalmente como ser humano, porque a comida simplesmente não descia, o estômago fechou. Agora, como que eu cheguei naquele estado? Eu cheguei naquele estado porque eu estava sofrendo muitas dores emocionais e eu não conversava com ninguém, não desabafava, eu pensava que eu tinha que guardar tudo aquilo que eu estava sentindo para mim. E na época, eu ficava pensando que não, eu vou orar, que vai estar tudo certo. Sim, eu entendo que a gente cuidar da parte espiritual é muito importante e funciona, sim, funciona. Só que existem outras coisas que a gente possa fazer. Se naquele momento eu tivesse um acompanhamento, se eu soubesse o que estava acontecendo, seria muito melhor e eu teria resolvido essa questão. Mas não foi o que aconteceu. Então, eu sentia que havia algo errado comigo, mas eu não sabia o que que era. Então, eu ouvi muitas pessoas falando: ah, isso daí é frescura, ah, isso. Você sabe como funciona. Quando as pessoas não entendem, não têm a inteligência emocional, não têm empatia, ela costuma falar que a dor do outro é sempre frescura. E não era frescura, eu estava passando por uma dificuldade, uma dor emocional muito grande. Então, tava muito difícil para mim. Aí os anos foi passando, eu consegui lidar com aquelas dores emocionais da forma como eu sabia na época, porque cada um lidar com as suas dores de uma forma, então a forma como eu sabia lidar era deixando para debaixo do tapete. Eu achava que eu estava lidando com a situação, quando na verdade eu estava empurrando a sujeira para debaixo do tapete, não estava lidando com coisa nenhuma. Tanto que depois, é, esse distúrbio alimentar de ficar sem comer, ele se transformou em gula. Eu comecei a comer exageradamente, até ao ponto de passar mal de tanto comer. Então, por isso que eu posso falar sobre essas duas perspectivas para vocês. Porque às vezes você tá enfrentando, só você tá com ansiedade e não consegue comer nada, ou você tem alguma ansiedade e come tudo que vê pela sua frente.
Então, eu quero falar para você que esses problemas alimentares estão acontecendo porque você está com problemas emocionais. Você está com seu emocional desregulado e você precisa buscar ajuda, você precisa desabafar, você precisa estudar melhor, ter um autoconhecimento para que a sua vida seja vivida de uma forma mais leve, porque ninguém merece viver dessa forma, sem conseguir comer ou comer em excesso. Tudo na vida tem que ter o equilíbrio. Então, eu cheguei em um ponto de, sabe quando você come tanto assim que depois você começa a passar mal? Aí eu comecei a ter crises de enxaqueca quando eu comecei a comer exageradamente. Vou falar pra vocês que até hoje eu ainda tenho um pouco de dificuldade alimentar. Eu sempre fico nessa de, eu não vou comer tanto, porque, né, não quero, sei lá, engordar ou alguma coisa assim, ou eu vou comer um pouco mais, e ainda é uma luta, só que hoje eu tento buscar um equilíbrio, tento comer de forma saudável, estudei sobre os alimentos que traz mais saciedade, o que faz bem, o que não faz, e que daí é de cada pessoa, que tem gente que tem várias intolerâncias alimentares, então você precisa entender que o seu emocional influencia nisso. Então, quando você tem aquela crise e você come exageradamente, gasta seu dinheiro, pede um delivery, não significa que você é uma pessoa irresponsável. Não se cobre tanto. Você é uma pessoa que precisa de ajuda, uma pessoa que por vezes não foi ouvida ou teve sua dor negligenciada. Por isso que acontecem essas coisas. Só que agora você é um adulto e você pode se ajudar. Eu não tenho dinheiro para ir no psicólogo, para ir no médico, fazer o quê? Mas você tem acesso à internet, você tem acesso a você mesmo, você tem acesso aqui ao canal. Então, você tem as ferramentas necessárias para ter o seu próprio autoconhecimento, de entender o que faz bem para você e o que não faz. Quando eu tava com essas crises de enxaqueca, eu comecei a perceber o que eu comi que depois eu fiquei passando mal. É óbvio que eu lembro do exagero que eu tinha feito no dia anterior, mas mesmo quando eu comia pouco, eu comecei a observar que alguns tipos de alimentos não me faziam bem. Então, eu tô com muita dor de cabeça hoje. A primeira coisa que você faz, eu bebi água? Eu bebi o tanto de água que eu preciso beber? Bebi. Então não é a água. O que eu comi ontem que não tá me fazendo tão bem hoje? Será que foi algum industrializado? Será que eu tenho alergia a algum alimento, intolerância, alguma coisa? Então é bom sempre observar. E por último, sobre os vícios. Tudo quanto é vício está ligado no seu campo emocional. Uma dor emocional, ela pode literalmente destruir a vida de um ser humano. Então, essas pessoas que elas têm os vícios, gente, vício é vício. Não vou entrar aqui em detalhes em quais tipos de vício, porque você sabe o que é um vício, é quando o seu corpo está viciado na sensação que você tem quando você pratica aquele vício. Eu falei sobre os hábitos alimentares porque são vícios também. A gente vicia o nosso corpo em ficar sem comer, ou a gente vicia o nosso corpo a comer demais, mas todas essas coisas têm consequências, todo vício tem consequência, e é aí que mora o perigo, porque daí você tá acabando com a sua saúde aos poucos, sendo que o principal problema está na raiz, e a raiz é o quê? O seu lado emocional. Então, a inteligência emocional, a gestão de emoções, o autoconhecimento vai fazer você se conhecer e você abandonar esses vícios. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre como realmente funcionam os hábitos e tudo. Depois, se você quiser dar uma pesquisada, é sobre esse livro aqui, amarelo, O Poder do Hábito. Porque quando se gera um vício, se gera um hábito também. Então, assim, não dá pra simplesmente, eu vou abandonar esse vício. Não, você tem que trocar um hábito por outro hábito. Então, se você comia de uma forma exagerada, então você agora vai ter que aos poucos colocar na sua rotina hábitos, comidas mais saudáveis, e aos poucos você vai conseguindo. Então, todo excesso tá mostrando uma falta. Então, se você tá viciado em alguma coisa, é bem provável que o seu campo emocional esteja em desequilíbrio e esteja acontecendo todas essas coisas que eu disse para vocês. Nos próximos vídeos vou aprofundar sobre outros assuntos, mas sobre inteligência emocional também.
De qualquer forma, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreve, curta e comenta para que a gente possa crescer e evoluir juntos. Gratidão!